E aí, gente, o momento político do Grêmio. Depois da desistência de Marcelo Marques, agora de forma definitiva, não tem mais volta. Como fica o ambiente político do Grêmio? Desfalques para o jogo de amanhã contra um Botafogo que também vem desfalcado. A Arena vai receber um bom público? Ou depois da desistência do candidato Marcelo Marques, não receberá um bom público? Inclusive, o ex-candidato, mas que ainda é o gestor da Arena, porque ele comprou a gestão da Arena, diz que vai transformar a Arena no estádio mais moderno da América Latina. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã, que é muito importante. E como que o Grêmio vai montar o time para o jogo contra o Botafogo. Porque temos muitos problemas. Um deles, inclusive, volta após a data FIFA. Tão somente. Mesmo sem lesão, ele volta somente depois da data FIFA. E a gente fala sobre tudo isso depois que a vinheta rodar. Deixa teu like, te inscreve no canal, ative o sininho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Se você puder hypar o vídeo, puder se inscrever no canal, puder deixar o like, você vai ajudar bastante o meu trabalho por aqui. Fechou, gurizada? Então deixa o like, te inscreve, compartilhe com os amigos. Novo problema para encarar o Botafogo, bastidor da política, a desistência de Marcelo Marques e o time que vai pegar o Botafogo amanhã. São todos esses assuntos que a gente fala a partir de agora aqui neste vídeo, neste canal que fala de Grêmio para muitas pessoas, e a gente quer alcançar cada vez mais pessoas em busca do 100k, em busca da plaquinha para colocar aqui no estúdio. Fechou? Gente, vamos lá. Arthur, suspenso, expulso no Clássico Grenal, não disputa o jogo contra o Botafogo. Bom, beleza. Não tinha o Arthur. Podia colocar o Dodi com o Cuéllar? Pois é. Mas o desfalque não para tão somente em Arthur, porque Gustavo Cuéllar também está fora do jogo contra o Botafogo. O meia vai ser preservado do jogo contra o Botafogo, volta no final de semana contra o Vitória também na Arena, porque sentiu a perna pesada. E o risco de lesão faz com que o Grêmio preserve o Cuéllar também. Então, a dupla Arthur e Cuéllar já tá fora. Problema. Se não bastasse isso, sem lesão, mesmo sem lesão, o atacante Carlos Vinícius será preservado não tão somente do jogo contra o Botafogo, mas dos próximos 4 jogos do Grêmio, voltando apenas pós-data FIFA. Então, quais são os jogos que ele fica de fora? Ele fica de fora contra o Botafogo, ele fica de fora contra o Vitória, ele fica de fora contra o Santos, e ele deve retornar contra o São Paulo na Arena no dia 15/10, depois da data FIFA. Ele fica fora amanhã, ele fica fora contra o Vitória, ele fica fora contra o Santos, ele fica fora contra o Bragantino. Lembrando que o Bright White tem lesão de 8 meses. Vai parar por 8 meses. Quem joga? André Henrique. Mas e o Jardiel? Pois é. Jardiel. A gente vai falar sobre o Jardiel ainda hoje. Mas o Jardiel também não deve ser aproveitado. Mas a gente vai falar sobre ele ainda hoje. Então o Grêmio não tem o Arthur, não tem o Cuéllar, não tem o Carlos Vinícius, tem o retorno do Kahneman. Talvez não tenha o William amanhã também.
porque pela sequência de jogos o Mano tá preocupado em colocar o William na manhã. Então, como montar este Grêmio amanhã? Volpe, Marcos Rocha ou até mesmo o João Pedro para poupar o Marcos Rocha também. Gustavo Martins, Kahneman, Marlon, Noriega, Dodge, Cristaldo, Pavon, André Henrique, Alisson Edward ou William. Esse é o time do Grêmio para amanhã. Lembrando, Arthur, Carlos Vinícius, Cuellar, fora. Marcos Rocha pode ser preservado também e o William também. Carlos Vinícius volta só depois da data FIFA. Não tem lesão, mas vai ser preservado. Talvez ele jogue contra o Bragantino ou contra o Santos, mas do jogo de amanhã e do Vitória ele tá fora. Talvez contra o Santos ele entre, mas a tendência é só depois da data FIFA. Ambiente político do Grêmio. Vamos a ele. Porque depois da desistência de Marcelo Marques, 3 nomes despontam. Calef, Dutra, Denis. Mas existe uma corrente muito grande para que Celso Rigo seja o candidato da Chapa 2, que tem o Dutra Júnior também. Está entre o Dutra e o Celso Rigo. O meu colega Diego Torbes tem a informação que existe uma forte pressão para que Celso Rigo seja o candidato da chapa à presidência, o que seria muito bom. Eu acho que o Dutra também é um nome interessante. O Calef ainda não se sabe se ele vai retomar toda a campanha dele, mas a informação é que se o Calef voltar, ele volta com aquele status de antes. Ele, Darley, Maicon, a intenção de contratar o Rui Costa, porque o projeto da chapa do Calef está pronto. Será que sem o Marcelo Marques, mesmo com o Celso Rigo e Dutra Júnior, o Calef entra com chance de ganhar? Eu quero te ouvir aqui. Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!